pessoal, meu nome é Elaine Keller e durante 8 aulas nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Por que essa lei é tão importante para todos nós? A Lei Geral de Proteção de Dados cuida da tutela dos dados pessoais, da sua privacidade. E por que cuidar da privacidade é tão importante para todos nós? Porque com o avanço da tecnologia e da internet, hoje é muito comum, muito barato e muito rápido a manipulação de dados. E aí isso tem gerado facilitadores e alguns inconvenientes, como por exemplo, você vai procurar um imóvel e de repente você recebe uma enxurrada de telefonemas e WhatsApps de vários corretores que você não sabe de onde surgiram te oferecendo imóveis. E pior, depois que você adquire o imóvel ou aluga, o que acontece? Começam a vir as lojas de imóveis te procurando. E assim por diante, ou seja, como se você estivesse num grande Big Brother. É exatamente isso que a Lei de Proteção de Dados vem proteger. Não que isso não possa acontecer, mas agora quem determina quando e como vai acontecer é o titular do dado, ou seja, a pessoa que é dona do próprio dado. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? O que vem a ser dados? Dados pessoais são tudo que diz respeito a uma pessoa, que possa identificá-la ou deixar identificável. O que é deixar identificado, Elaine? Deixar identificado é quando, como num mosaico, você juntando várias informações, você consegue chegar na pessoa. Ou seja, você tem a informação identificada, que é o nome, a fotografia, o polegar, né, a impressão digital, ou dados identificáveis, aqueles que juntando você chega na pessoa. Por exemplo, fiscal do PROCON. Se eu falar só fiscal do PROCON, eu não identifico ninguém. Mas se eu começar a juntar fiscal do PROCON, que nasceu em Guaratinguetá, na filiação, o nome da mãe, Maria José Mendonça, enfim, você vai conseguir chegar à pessoa que eu estou descrevendo. Isso são dados identificáveis. Então, nós tratamos de dados pessoais. Titular do dado é toda pessoa que é dona desse dado que será tratado. E o que não é dado pessoal que a Lei Geral de Proteção de Dados não enquadra? São os dados anonimizados. O que é um dado anonimizado? Um dado anonimizado é aquele dado que passa por uma técnica para que ele não seja identificado, ou seja, a gente troca ele por algum código e aí ninguém que veja essa informação vai conseguir identificar o dono daquele dado, tá bom? Então, dado anonimizado não está resguardado pela Lei Geral de Proteção de Dados, guarda isso. E o que são dados sensíveis? Dados sensíveis, a lei trata muito bem deles e toma um cuidado muito especial no tratamento deles. Por quê? Porque os dados sensíveis são capazes de discriminar uma pessoa. Por que eles são capazes de discriminar uma pessoa? Simples, porque eles tratam do partido político que a pessoa é filiada, eles tratam da religião da pessoa, eles tratam de dados de saúde. E isso tudo, sendo levado a público, pode discriminar uma pessoa. Portanto, esses dados têm um tratamento especial para serem tratados, ok? Muito bem, falamos dos dados, do titular dos dados e por que a lei é importante. Vamos agora falar um pouquinho sobre o que é efetivamente tratamento de dados. Tratamento de dado é todo aquele processo que a empresa precisa para a sua atividade, para ter algum resultado na sua atividade. Ou seja, é a coleta efetiva do dado, quando eu efetivamente coleto o dado, quando eu guardo esse dado em alguma base de dados da minha empresa ou de terceiros, quando eu manipulo esse dado para alguma atividade, quando eu descarto, quando eu altero ou quando eu faço uma transferência para outra empresa ou para outro país. E isso é basicamente o tratamento de dados. Dentro do tratamento de dados, a gente começa a ter, então, duas figuras importantes, que é a figura do controlador
e a figura do operador. O controlador de dados é aquela empresa que vai determinar como esse dado pessoal deve ser tratado. Então, ela é a dona da decisão, ela é que diz para qual finalidade aquele dado deve ser tratado. E o operador é a empresa ou subcontratado que vai fazer, em nome da controladora, a operação com o dado, ou seja, o tratamento desse dado. Ele só faz por ordem da controladora. Dito isso, a responsabilidade do controlador é sempre muito maior que a do operador. Mas ambos têm responsabilidade na lei quando a gente fala do tratamento de dados. Então, passados esses conceitos básicos, agora a gente vai falar dos princípios que permeiam a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá? São 10 princípios. Vamos lá. Os 2 primeiros princípios da Lei Geral de Proteção de Dados falam da adequação e da necessidade. O que eles querem dizer com isso? Que agora você só vai coletar dados pessoais enquanto empresa para adequar para aquela finalidade específica, ou seja, o uso do dado vai ter que ter uma finalidade. Eu não vou mais poder coletar um dado sem ter uma finalidade determinada para ele. Por exemplo, eu vou numa loja e a vendedora me pede para fazer um cadastro. Ok, eu posso consentir o cadastro, mas esse cadastro não precisa perguntar para mim, por exemplo, qual é o meu signo, qual loja eu prefiro frequentar mais, qual shopping eu prefiro frequentar mais. Ou seja, ela vai ter que se limitar à finalidade, que é ter um cadastro da Elaine enquanto cliente. Ela precisa ser limitada, adequada à necessidade. Antigamente era muito comum as empresas guardarem vários dados pessoais sem saber muito bem se iam precisar usar ou quando iriam usar. E é exatamente isso que a lei quer que acabe. Por quê? Porque havendo uma violação do dado, um vazamento dos dados, esses dados são perdidos na internet, na deep web, que é a internet mais criminosa, e as pessoas podem, de alguma forma, serem furtadas, enfim, ter o uso do seu dado ilegitimamente, né? Então, por conta disso, hoje a Lei Geral de Proteção de Dados começou a determinar que esse uso tem que ser adequado e tem que estar de acordo com a necessidade. Vocês querem um exemplo? Agora mesmo com a renda mínima, que foi gerada por conta da pandemia, várias pessoas tiveram seus nomes cadastrados para obter a renda e nem sequer sabiam que tinha um cadastro em nome delas. Ou seja, os dados delas vazaram e alguém, de forma criminosa, usou esse dado para obter a renda mínima. Vamos falar agora de preservação, livre acesso e qualidade dos dados. Ou seja, não basta coletar e não cuidar de onde esses dados serão guardados, armazenados. Então, é preciso que agora as empresas garantam aos titulares de dados, justamente para evitar a violação desse dado, o vazamento desse dado, elas precisam garantir segurança, precisam avisar ao titular do dado aonde esse dado está guardado, por quanto tempo ele vai ficar guardado, de que forma ela vai descartar esse dado. Então, vamos lá? Os primeiros princípios tratam da finalidade. Você precisa adequar os dados conforme a sua finalidade de uso. Depois, você precisa ter um ambiente seguro que preserve a qualidade desses dados. Perfeito? E aí, mais adiante, a gente já vai ter a transparência dos dados, que é dizer para o titular onde eles estão armazenados, por quanto tempo eles vão ficar armazenados, como é que eu vou descartar esse dado, com quem eu vou compartilhar esse dado, para ver se o titular está ok, se ele diz que pode seguir assim. Junto com essa questão de transparência, está justamente o outro princípio de prestação de contas ao titular, conforme a gente falou até aqui. Por último, é muito importante a não discriminação, ou seja, eu não posso discriminar o titular do dado. Eu tenho que usar o dado de modo que eu não faça distinção dele. E essa é uma discussão bem profunda, que a gente acredita que vai ter muitas e muitas pessoas
reivindicando por essa questão. Então, fica atento, tá bom? A Lei Geral de Proteção de Dados, gente, ela está vinculada a um instituto chamado Autodeterminação Informativa. Vocês vão ouvir muito falar sobre isso. O que vem ser esse Instituto do Direito de Autodeterminação Informativa? A autodeterminação informativa é justamente o direito do titular de ser dono ele do seu dado. Então, agora não são mais as empresas que são donas dos dados. Quem passa a ser dono agora é o próprio titular do dado. Ele vai dizer quem pode usar o dado, ele vai dizer para qual finalidade, por quanto tempo, com quem pode ser compartilhado, ok? Então, guarde também muito bem esse conceito que vocês vão ouvir muito sobre autodeterminação informativa. Por fim, a gente não pode esquecer de falar da aplicação extraterritorial da lei, que vem a ser isso. Essa lei é aplicada para todos que estão no território nacional, ou seja, todo titular de dado em território nacional. Entretanto, a empresa que estiver fora do Brasil e se comunicar com o titular de dados dentro do Brasil, vender, fazer um e-commerce, contratar como funcionário, ela está tratando um dado pessoal de uma pessoa dentro do Brasil. Então, ela, embora ela não esteja no Brasil, ela vai ter que se adequar à LGPD. Essa é a aplicação extraterritorial da lei. Bom, gente, hoje nós passamos por alguns conceitos básicos para vocês terem uma noção do que vocês vão ouvir falar sobre a LGPD. Titular de dados, controlador, operador, dados pessoais, anonimizados, dados sensíveis. Que mais que falamos? Falamos sobre os princípios, autodeterminação informativa. Na próxima aula, a gente vai cuidar das bases legais que fundamentam o uso desses dados. Sim, não é só o consentimento uma base legal. A gente tem outras bases legais para o uso dos dados e a gente vai tratar disso na próxima aula e eu espero você.